Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, na verdade, tá? De forma com que vocês tenham uma explicação e uma metodologia para que possam compreender o que é o exercício 1, que vocês têm aí como prazo até a quarta-feira. O meu intuito não é resolver, tá? Até mesmo porque é uma atividade avaliativa, isso iria contra, né, a nossa ética institucional, mas apenas para esclarecer alguns pontos, galera. Troquei valores, não vou resolver passo a passo, mas para que vocês compreendam. Eu chamei até isso de resumão de matrizes, matrizes e sistemas lineares, na verdade, né? Que a gente consegue aplicar todos os conceitos que a gente viu em aula até então. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Beleza. Vamos supor que você, tá, trabalhe numa fábrica de sorvete e você encontrou, foi computado, na verdade, os 3 primeiros rendimentos que você obteve. R$5.000, R$3.500, R$4.200. Você teve acesso também às informações, segundo, né, as quantidades de cada produto. Coloquei C para indicar um sorvete de chocolate, M sorvete de menta, U sorvete de uva. Então, nós temos as quantidades. Elas estão vinculadas, pessoal, você tem que lembrar, com a primeira venda, por exemplo. A quantidade de 300 de chocolate, 75 de menta e 250 de uva está atrelada à nossa primeira venda, que ali no título eu forneci a vocês, que é de R$5.000. A segunda quantidade, né, para cada sabor, ela está atrelada ao nosso segundo rendimento, que no meu caso, no meu exemplo, é de R$3.500. E por último, essa última linha, gente, essa última relação entre os sabores e quantidades, está atrelada ao valor de 4.200, tá? O que acontece? O que o exercício quer propor para você? O que ele quer contextualizar nesse quesito da matriz, tá? Você tem a quantidade e o rendimento, mas você não sabe o preço unitário dos produtos. Eu não consigo dizer de cara qual que seria o valor para o sorvete de chocolate, qual que seria o valor para o sorvete de menta e qual que seria o valor para o sorvete de uva. Mas nós temos uns artifícios matemáticos, os quais eu apresentei para vocês como sistemas de equações lineares, que a gente pode montar uma equação e descobrir os valores. Como assim, Ana? Deixa eu copiar esse slide aqui, ó. Vamos colocar aqui abaixo, tá? A gente consegue fazer o seguinte. Nós tínhamos, no primeiro momento, 300 sorvetes de chocolate, 75 de menta e 250 de uva. Isso nos forneceu o primeiro lucro, o primeiro rendimento, que é igual a 5.000. Tá? Isso aqui é uma equação, pessoal, com 3 incógnitas, tá? Incógnita C, incógnita M, incógnita U. O que é incógnita? É um valor numérico que eu ainda não sei quanto que é bem o que a gente está procurando, o valor unitário. O 5.000, a gente chama que é a solução da equação, né? O valor que tem que dar no final. Se a gente tivesse apenas essa linha, pessoal, apenas essa primeira venda, a gente não ia conseguir resolver matematicamente. Por quê? Nós temos 3 incógnitas, tá? E apenas uma equação. Então, a gente consegue fazer apenas uma relação, uma proporção, mas não chegar no resultado. Mas, por sorte, o exercício nos forneceu tudo. A primeira venda que eu coloquei ali, temos uma primeira equação. A segunda equação, nós vamos ter a segunda quantidade para cada um deles. Então, ó, os segundos valores lá que aparecem para vocês, a segunda linha, tá? Aí vocês coloquem na segunda relação de equação. E sempre lembrando, né, que você vai correlacionar com o segundo rendimento fornecido no título. E por último, né, a terceira linha, nossa terceira relação. Por que isso aqui vai ser possível, galera? Por que isso aqui vai ser possível para a gente resolver? Matematicamente, você precisa ter a quantidade de equações igual à quantidade de incógnitas, igual à quantidade de valores desconhecidos. Então, nós temos o C, o M e o U como valores desconhecidos. São 3, né, variáveis. Então, nós precisaríamos de 3 equações, que é o que nós temos. Esse é o sistema de equação linear, tá? Vocês têm que fazer o conjunto das equações com as proposições oferecidas a vocês. Muitos alunos me perguntaram e ficaram com dúvida no que diz respeito a coeficiente. O que é um coeficiente? Tá? O coeficiente é um valor, na verdade, numérico, que acompanha a sua variável. Como assim? São as quantidades. Por exemplo, no nosso primeiro rendimento,
Qual foi a quantidade de sorvete de chocolate vendido? 300. Então, 300 é um coeficiente, certo? Eu vou lá e coloco aqui. Primeira venda, 300 chocolate, 75 menta, 250 uva. Isso aqui são os coeficientes do nosso primeiro rendimento. Se a gente quiser completar todos os outros, basta verificar, gente, quais que são os números que antecedem as suas variáveis, que antecedem as letras, no meu caso, que antecedem aos sorvetes que eu estou correlacionando. Então, isso aqui eu posso chamar de uma matriz de coeficientes, certo? Aí, claro, né, já pegando um gancho para uma das nossas primeiras teorias, nossas primeiras resoluções de aula, eu vou repetir ela aqui, ó, 300, 170, vamos lá, 280, é estranho gravar sem ter aluno, né, porque eu estou fazendo aqui só especial para vocês, hoje nem é dia de aula, é estranho ter ninguém para conversar, monólogo de Ana, nem abrir a câmera. Olha só, galera, para o determinante, né, eu falei para vocês, se eu não me engano, primeira, segunda semana de aula, nós temos vários métodos. Método de Sarros, método de Laplace, tem várias formas para a gente obter o mesmo resultado. O determinante nada mais é do que um valor numérico que representa essa nossa matriz, tá? Então, como nós temos uma matriz 3x3, ela é formada por 3 linhas, né? Aquilo que eu sempre falei para vocês e reitero agora. A matriz ela é formada por linhas e colunas. Lin-col. Sempre correlacione a quantidade de linhas e depois colunas. É assim que a gente trabalha, tá? Quando fala de matrizes. Como é uma matriz 3x3, para a gente resolver, a gente repete as duas primeiras colunas. Muitos alunos falaram isso e eu digo que eu não gosto dessa definição. Por quê? Beleza, matriz 3x3, você repete as duas colunas. Mas se você tivesse uma matriz 4x4, você não ia repetir duas colunas, você repetiria 3. Se fosse uma matriz 5x5, você repetiria 4. Então, pessoal, eu quero que vocês se atentem que a quantidade de colunas que você vai repetir como um artifício de resolução é sempre a quantidade de colunas que tem na sua matriz menos 1. Como aqui a sua matriz é 3x3, ela tem 3 colunas, você repetiu 2, porque a quantidade menos 1. 3 menos 1, 2, tá? Mas às vezes a pessoa, como a gente, a maioria do tempo, 90% dos exercícios, eles trazem a matriz na ordem 3x3, às vezes o aluno até mesmo, né, pode assistir um vídeo e achar que repete as duas primeiras colunas. Eu não gosto dessa definição, porque repetir as duas primeiras colunas é apenas por uma matriz 3x3, tá? Então, a gente repete isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar na diagonal. Eu sempre gosto de multiplicar nesse sentido, que é um sentido que inverte o sinal final da operação, que eu falei para vocês, tá? E qual que é a moral da parada que o pessoal me dizia, Ana? Para que repetir duas colunas? Se é uma matriz 3x3, eu tenho que multiplicar de 3 em 3. Além disso, 3 multiplicações num sentido, 3 multiplicações no outro sentido, sempre contemplando a ordem da sua matriz, tá? Então, só para a gente lembrar, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o 280, tá? A ordem aqui não interfere, né? Eu sempre falo isso. Ah, Ana, mas você falou que na matriz interfere a ordem no produto. Gente, aqui eu estou multiplicando os elementos internos da matriz. A ordem dos elementos não altera o produto. O que altera é se eu tivesse multiplicando uma matriz com outra matriz, tá? Ninguém aqui agora, porque eu estou gravando para vocês, né, com a sala vazia. Esse menos 1 eu falava para vocês colocarem como um artifício de cálculo, porque nesse sentido que a gente está fazendo, você precisa inverter o sinal final da sua operação, tá? Então, eu usava isso como artifício, eu vou colocar aqui, porque quem está acostumado com a minha aula, né, já sabe que eu trabalho assim, pode ir, para não se confundir, ou até mesmo para a gente seguir aí uma mesma linha de raciocínio, tá? Vou deixar tudo preto aqui. Já, beleza. Então, no primeiro sentido tá aqui, ó, 280 vezes 82 vezes 250, pode mudar a ordem. Temos o 100, o 190 e o 300, e depois, por fim, 220, 170 e 75, tá? Mas lembrando que agora a gente precisa fazer o quê? No outro sentido, né? Agora a gente vai multiplicar aqui, ó, este e este, tá? Nesse sentido, não há uma inversão de sinal, então eu simplesmente vou multiplicar os números que se encontram na nossa sequência, tá? Mais uma vez, 300 por 82 por 220, ou 220 por 82 por 300. Não altera o sinal, então eu simplesmente estou multiplicando, estou fazendo o produto dos elementos que seguem aí
na nossa relação. Então, vamos lá. Tá? Vamos colocar aqui. Opa. Vamos que vamos. Aqui eu já deixei praticamente pronto os cálculos, só para a gente agilizar. Então, você vai multiplicar todos. Vou deixar aqui só se você quiser conferir, tá? Eu somando todos os negativos, vai dar menos 13.990.000. E os positivos, a gente vai chegar em 13.160.000, tá? E, por fim, o determinante, né, deu menos 830.000. Ana, deu negativo, tá errado? Não, galera, vocês já vão entender, tá? Então, quando ele fala que quer que calcule o determinante da matriz dos coeficientes, é o determinante, né, da matriz que você fez, composto pela quantidade dos sorvetes, ou seja lá, o que o seu exercício estiver atrelado. Beleza, gente? Maravilha. Aí ele sugeriu também que você calculasse pelo método de Cramer. Por que o método de Cramer? Pelo método de Cramer, a gente consegue saber, galera, o valor do C, do M e do U, que é o que a gente quer saber, que é o valor unitário. Então, vamos mudar de slide. Aqui já está pronto, tá? O sistema de equação linear e a equação que a gente acabou de resolver. O que pode gerar um pouquinho de dificuldade no método de Cramer? Nós temos 3 equações, tá? Eu tenho 3 equações. A quantidade de determinantes que eu vou calcular será 4. Por quê, Ana? Você vai ter uma matriz dos coeficientes, que é a que a gente calculou no slide anterior, e depois você vai ter uma para cada variável. Uma matriz. Eu chamei de S a nossa matriz, tá? Matriz de sorvetes dos coeficientes, matriz dos sorvetes de chocolate, no próximo, matriz de sorvete de menta e matriz de sorvete de uva, tá? Eu vou resolver o do outro slide, esse aqui vai seguir o mesmo quesito. Claro que vocês têm os valores de vocês, mas só para que vocês possam compreender. Então, vamos lá. Qual que é a brincadeira no método de Cramer? Essa é a nossa matriz original. Se eu quero saber o valor do chocolate, a do chocolate é a minha primeira coluna, tá? Que é a minha primeira variável que apresenta no sistema de equação linear. Vamos preencher os outros, tá? 75, 82, 100, que é referente à menta, 250, 190 e 200, que é uva. Galera, a matriz que a gente diz que é uma matriz... Ai, como é que é o nome? Agora me fugiu o nome. Essa matriz, tá? Que correlaciona uma variável. A variável em questão você vai substituir. Ao invés de eu colocar o 300, 170 e 280 que tangem ao sabor de chocolate, você vai colocar no lugar dele a solução. Então, você vai colocar 5.000, você vai colocar 2.500, você vai colocar 4.200. Como é uma matriz 3 por 3, você vai repetir as duas primeiras colunas, tá? Você vai repetir as duas primeiras colunas e vai efetuar o cálculo do determinante também. Eu já volto aqui, mas só para vocês entenderem como que monta. Então, você vai ter a matriz dos coeficientes e a matriz de cada sabor, ou de cada unidade A, B e C da fábrica que você está analisando. Olha só. Essa matriz M é no lugar do de menta. O menta é a nossa segunda coluna, essa aqui. Então, as demais eu vou preencher exatamente como é a matriz dos coeficientes, com os valores originais, tá? Das nossas variáveis. 250, 190 e 200. No lugar da menta, que é o que eu vou substituir, eu vou colocar o quê? O resultado, a solução, né? O que está depois do igual. Isso aqui que eu vou fazer. Só para você ter certeza que entendeu. A última, que é de uva. A uva é a nossa última coluna. Então, a nossa última coluna é a que vai ser substituída pela solução. Ao invés de eu colocar 250, 190 e 200, eu vou colocar 5.000, vou colocar 2.500, eu vou botar 4.200. Nos demais, eu coloco exatamente os valores que me foram fornecidos, né? Pela matriz dos coeficientes, pessoal. Tá? Então, aqui e aqui. Aí, vocês lembrem, né, que vocês precisam repetir as colunas para calcular. Só voltando no slide anterior, para que serve isso, Ana? Nós temos uma formulinha de Cramer. Então, qual que é a formulinha? Qual que é a formulinha? Deixa eu só botar o resultado que eu obtive aqui, que daí já fica gravado, para que você possa compreender. Isso aqui, resolvendo, né, deu 87.168. 87.168.000, tá? O que você vai fazer?
você sempre vai pegar a matriz da sua variável e vai dividir pela matriz dos coeficientes, tá? Para poder achar o valor da variável. Nesse caso, você quer saber o chocolate. Então, você vai dividir a matriz do chocolate pela matriz dos coeficientes. O do chocolate deu menos 86,168. E a nossa matriz dos coeficientes tinha dado 830. Vamos lá. Se eu dividir esses dois valores, no meu caso aqui eu coloquei qualquer valor e não havia conferido, deu um número quebrado. Não necessariamente vai dar um número quebrado, tá? Podia ter dado 100, 50, 75. O que esse número aqui quer me dizer? Isso é o preço do sorvete de chocolate, que é o que eu queria saber. Então, quando você faz assim por Kramer, você sabe o valor da variável, que podia ser XYZ, podia ser ABC, podia ser dependendo da variável que você tem, da sua incógnita, né? Do sistema linear. Como é que eu vou saber no valor da menta e da uva? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai aqui no de menta, você vai colocar o valor que você encontrou no sorvete de menta, dividido pelo valor da matriz dos coeficientes, que esse valor aqui de baixo é sempre o mesmo. É esse de 830 mil, que é o que a gente calculou num primeiro momento. E daí para o de uva, você pega o valor de uva aqui, né? Deixa eu copiar isso aqui, e eu só troco o subíndice e acho que fica melhor. Vamos lá. Vai ser o de uva. E aí você tem os 3 valores, que é o que ele pede, né? Ah, Ana, mas ele falou que ele queria o Kramer e os Sarros. Pessoal, ele queria que você utilizasse o método do Kramer, que é esse aqui, tá? O que tem a ver os Sarros? Os Sarros é o artifício de você repetir as colunas, essa multiplicação que você vai fazer aqui, ó. Então, no meio do exercício, durante a resolução de Kramer, você tem também o método de Sarros para resolver por resolução de coluna, tá? É isso que ele quer dizer no enunciado. E uma última que ele pergunta a você, tá? Ele quer saber, por exemplo, qual que seria a quantidade vendida, né? Se você tivesse 180 produtos de cada tipo, né? Vamos voltar. Se a quantidade vendida de determinado pedido fosse de 180 produtos de cada, 180 sorvetes de chocolate, 180 de menta, 100 de uva, qual que seria o valor de venda? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso sistema de equação linear aqui, né? O que ele quer saber? Vamos pegar isso tudo aqui. Por exemplo, qualquer uma... O que ele está dizendo? Se a quantidade vendida fosse de 180, então a quantidade são os coeficientes. 180 de chocolate, 180 de menta, 250 de uva. Qual que é o valor de venda? Ou seja, qual que é esse meu rendimento? É o X da questão. Ana, mas aí você tem uma equação e 4 incógnitas? Pessoal, quando você fez o método de Kramer, você fez para descobrir qual que é o valor de C, M e U. Ó, o seu eu peguei aqui para vocês, que eu calculei. Então, você vem e vai substituir na fórmula. Para isso que você fez o método de Kramer. Aqui eu não calculei, mas aí você substitui o M. Depois substitui, né, o valor de U, que você tem todos, pelo Kramer. E você vai ficar como variável, né, incógnita, na verdade, apenas o valor de X. Aqui você multiplica, 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 soma todos, você vai chegar numa relação numérica igual a X. Esse X é o valor de venda que ele está perguntando nesse exercício. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, que vocês tenham entendido qual que é a proposta, tá, desse exercício. Ele contempla tanto a montagem de uma matriz, né, a partir de um sistema de equações lineares, a obtenção do determinante pelo método de Sarros, né, não precisa fazer Laplace, que é muito, além de ser muito extenso, não é o que ele pede no exercício, certo? O método de Kramer e também esse balanceamento de equação, para você entender como que a gente correlaciona uma constante e uma variável, tá? Dentro desse quesito aí da disciplina, pessoal. É um grande prazer estar com vocês, uma ótima noite. E para aqueles que forem assistir a aula amanhã, até amanhã. E para os demais, até sexta-feira, galera. Boa semaninha. Tchau, tchau.